Queridos irmãos e irmãs, hoje, com esta liturgia do 17º domingo do tempo comum, a igreja nos apresenta o Evangelho de São João, do capítulo 11, onde o Senhor nos ensina a chamada oração dominical, ou seja, a oração do Pai Nosso. Dominus, em latim, significa Senhor, por isso domingo significa dia do Senhor. Então, oração dominical, a oração do Senhor, a oração que o próprio Jesus nos ensinou, o que é chamado de oração perfeita, porque não foi composta por alguém, mas foi dada pelo próprio Deus, ao atender o pedido daquele discípulo que disse: Senhor, nos ensine a rezar. Tantas vezes, aqueles discípulos viram Jesus de madrugada, rezando, e no coração deles, sentiram o desejo de pedir ao Senhor: Senhor, nos ensine a rezar como o Senhor reza. E então Jesus deu esta oração, a oração que brota do próprio Deus, a oração que agrada a Deus, que é a oração do Pai Nosso. Santa Teresinha, quando certa vez foi rezar o Pai Nosso, ela falou a palavra Pai. E nesta palavra já bastou para que ela rezasse. Então eu não quero me deter aqui em todo o Pai Nosso, mas na primeira palavra, Pai. Para nós pode parecer muito natural chamar Deus de Pai, mas nunca foi assim. Nem sempre foi assim. No Antigo Testamento, o povo de Deus entendia Deus como o Criador, aquele que deu a lei, o Todo-Poderoso. Essa relação filial eles tinham enquanto povo, mas essa relação de proximidade íntima, de chamar Deus de papai, como Jesus ensinou, Abba, papaizinho. Tanto é que Jesus foi condenado, uma das razões que ele foi condenado era esta, porque ele se fazia filho de Deus. Essa foi uma das acusações, ele se fazia filho de Deus, porque ninguém podia se fazer filho de Deus. E Jesus veio nos revelar que na Trindade existe o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E Jesus é o Filho eterno do Pai. Jesus, ele é o Filho gerado desde toda a eternidade. E então Jesus mostrou a todos aqueles homens e mulheres que existe um Pai. Existe Deus Pai. Bom, e nós só podemos chamá-lo de Pai como Jesus fez, porque nós fomos adotados no Filho pelo batismo. Nós ouvimos a segunda leitura, São Paulo dizer: vós fostes sepultados com Cristo no batismo. Nós só podemos chamar Deus de Pai, porque Jesus nosso Senhor nos redimiu. Com a redenção nos fez seus filhos, filhos de Deus adotivos. Nós somos criados, somos filhos no Filho, não filho como Jesus, porque Jesus disse para Maria Madalena: subo para junto do meu Pai e vosso Pai. Ou seja, há uma diferença, porque ele é o Filho gerado, ele é Deus mesmo, mas nós somos filhos nele. E quando o Padre derramou a água na nossa cabeça e disse: eu te batizo em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, naquele exato momento, nós deixamos de ser criaturas e passamos a ser filhos, filhos de Deus. Esse mistério que o batismo realiza dentro da nossa alma de salvação e redenção operada por Cristo, nada mais é que o mistério da Páscoa. Aquilo que Jesus conquistou na cruz por nós, como também diz São Paulo na segunda leitura. A dívida foi paga, pregada na cruz, a inimizade que tínhamos com Deus. Por isso, agora nós podemos ser filho no Filho. Jesus adentra o santuário do céu com o seu corpo, sangue, alma e divindade, e apresenta ao Pai a humanidade redimida. Na missa, o único momento que nós vamos chamar Deus de Pai é depois da doxologia, quando o Padre diz: por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. É nesse momento em que
Jesus adentra o santuário do céu e apresenta ao Pai a humanidade redimida, é que nós podemos chamar Ele de Pai. Por isso que é somente depois desta oração na missa que nós rezamos, Pai Nosso. Porque só podemos rezar e chamar Ele de Pai, porque nós estamos com a nossa humanidade redimida no Filho. No Filho, o qual nós somos filhos adotivos. Porém, meus irmãos, orar ao Pai não é rezar a um Pai humano. Às vezes, quando nós chamamos Deus de Pai, na nossa memória vêm as relações afetivas que nós temos com o nosso Pai aqui, que podem não ter sido muito boas. Às vezes as pessoas têm ausência de pai, às vezes perderam o pai quando eram crianças, às vezes o pai foi um contra-testemunho, um mau testemunho, batia na mãe, brigava com a mãe, bebia, né? O pai era ausente, trabalhou muito, não ficava em casa. Não é esta relação afetiva que nós temos com Deus Pai. Chamar Deus de Pai significa adentrar no mistério do Pai, no seio do Pai, viver a vida do Pai, viver a vida divina que nos foi dada pelo batismo. A nossa relação com o Pai, Deus Pai, não é uma relação afetiva, humana, sensorial, de traumas que nós tivemos do nosso Pai, não. A nossa relação é adentrar no mistério do Pai, como seus filhos. E nós entramos neste mistério pelo Espírito Santo. São Paulo vai dizer muito claramente que nós só podemos chamar Deus de Pai porque o Espírito Santo está dentro de nós. Podemos chamar Ele de Papai. E desta maneira, nós compreendemos que Ele é um Pai, mas que é o Deus verdadeiro, o Deus justo, misericordioso. Crer nele significa habitar na sua presença e saber que Ele está dentro de nós, pela inabitação da Trindade. Mas este dom da paternidade tem um preço. Chamar Deus de Pai tem um preço muito grande que nós temos que pagar, porque imerecedores da misericórdia de Deus, imerecedores da salvação e da redenção dada por Cristo, imerecedores do nosso próprio batismo, salvos pelo próprio Deus, quando chamamos Deus de Pai, isso exige que nós somos filhos, e o filho se parece com o pai. Quantas vezes nós conhecemos uma criança e dissemos assim, é a cara do pai, tem o jeito do pai. Exige de nós conversão, mudança de vida. Chamar Deus de Pai não é simplesmente ter um ato piedoso de fé, olhar para Ele e dizer meu Pai, mas se eu digo que Ele é meu Pai, é porque eu quero ser igual a Ele. Eu quero me parecer com o meu Pai. E se eu quero parecer com Deus, eu preciso de conversão. A conversão que nada mais é do que se voltar para dentro de nós mesmos e olhar tudo aquilo que é dessemelhança com esse Pai, que me afasta deste Pai, que não me faz seu filho, que me desfigura como filho. Os meus pecados, os meus erros, os meus vícios, que meu Pai compreende, que meu Pai me ama, me perdoa, mas eu preciso me corrigir, se eu quero ser semelhante ao meu Pai que está no céu. Por isso, meus irmãos, rezar o Pai Nosso significa ter o desejo e a vontade de se assemelhar com Deus, de ser parecido com Ele, ter a cara do Pai. E isto consiste a santidade. A santidade consiste em cada vez mais nos unirmos tanto a Deus, que não seja mais o nosso olhar, as nossas palavras, os nossos gestos, as nossas ações, mas a própria ação de Deus. E Jesus no Evangelho nos ensinou muito bem a como chamá-lo de Pai, tendo um coração de criança. Se nós quisermos ter essa relação filial com Deus Pai, precisamos ter uma relação de criança, de confiança, de abandono, de entrega, de dependência e de se querer parecer cada vez mais com Ele. Quanto mais grande, usando essa expressão que nós usamos por aí, quanto maior nós quisermos ser perante Deus, orgulhosos, soberbos, quanto maiores fomos, Ele não conseguirá nos pegar no colo.
O pai só consegue pegar no colo aqueles que se fazem como crianças. Por isso, meus irmãos, vamos pedir nessa Santa Missa a graça de olharmos para o Pai como nosso Pai, como o Deus verdadeiro, que se inclinou sobre nós, seus filhos, nos amou, nos redimiu, nos salvou pelo seu Filho, nos fez filhos adotivos pelo batismo, nos levou para habitar junto dele. Melhor, ele veio habitar dentro de nós. E nós hoje, como seus filhos, precisamos de muita conversão, porque muitos de nós, a começar por mim, estamos muito longe de Deus. Às vezes estamos muito longe dele, desassemelhados a ele, e precisamos recorrer a ele. Dizer, meu Pai, como nós dizemos, Pai nosso, nos ajude a sermos semelhante a ti. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Façamos instantes de silêncio para meditar esta palavra que acabamos de ouvir.